Tudo bom? Você sabe o que é inteligência artificial? Não? Mas eu aposto que você tem um desse aqui na sua casa, ou no seu bolso agora. E desde o momento que você acorda, você começa a utilizar um algoritmo de inteligência artificial. Você apenas não sabe disso. Desde os stories, os posts do Facebook, os memes, nada é você que escolheu. O Facebook escolheu pra você. Você curtiu porque você gostou. Mas é uma falsa sensação de controle. Você não tem controle daquilo. Bom, mas o que é inteligência artificial? Seria ensinar um computador a ler, entender, ouvir, falar. Eu aposto que você já deve ter ouvido falar da Bia do Bradesco. Quantas pessoas você não acha que já perderam emprego por causa disso? Acho bom você se ligar e se atualizar um pouco. Você já ouviu falar de regressão linear? É o algoritmo básico que eu vou falar hoje, é o algoritmo mais básico de inteligência artificial que você pode aprender hoje. Eu vou ensinar ele desde a matemática básica até você jogar ele em produção. Tá, Paulo, mas e aí, o que é esse negócio de regressão linear? Como que eu faço isso funcionar na prática? Eu quero colocar isso na minha empresa, não tenho a mínima ideia. O que é algoritmo matemático? Como que eu programo isso? Como que isso vai funcionar na minha empresa? A regressão linear nada mais é do que uma equação de primeiro grau que tem um coeficiente angular que você consegue explicar uma variável com outra. É bem simples, não tem segredo algum essa implementação. A regressão linear ela é dada por essa equação. Essa equação ela visa explicar uma variável com outra, de acordo com o coeficiente angular. O coeficiente angular, quanto mais próximo seus dados estiverem da reta, mais a sua variável vai explicar a outra. Basicamente isso. Eu vou definir uma variável y com os dados x que eu tenho. Essa é a meta da regressão linear. Quanto mais próximo os meus dados estiverem da reta, mais assertivo vai ser a minha previsão sobre o valor y. Então, se os meus dados estivessem todos sobre a reta, eu teria 100% de certeza que o próximo ponto seria o y. O coeficiente define a minha assertividade. Tá, mas e aí, como que eu implemento agora esse algoritmo e faço rodar no meu dado? Então, eu separei uma base bem simples, que é uma base de um bar. Essa base, ela tem o consumo de cerveja de acordo com a temperatura média, a data, temperatura máxima, precipitação do dia, se é final de semana ou não. Só que uma coisa bem importante para a gente salientar é que a sua base ela nunca vai vir preparada para o seu algoritmo. Por exemplo, eu tenho dado nulo na minha base. O meu algoritmo nunca vai rodar bem se eu tiver ruído na minha base. Eu preciso limpar ela antes. 80% eu diria de um trabalho de machine learning ou deep learning, qualquer algoritmo que você for implementar, vai ser limpeza de dado e entendimento do seu dado. Eu descobri que a temperatura ela tem uma ótima correlação com o consumo de cerveja, assim como a temperatura máxima, que é ainda melhor. Mas aqui na correlação de temperatura média, você pode ver que eu tenho um outlier, e isso aqui eu vou ter que tirar da minha base. Já a precipitação, ela não explica muito bem, ela não tem uma correlação muito forte com o consumo de cerveja. Agora eu vou começar a limpar os dados, começar a procurar quais variáveis que tem nulo ou não, para eu começar a trocar e vou começar a tratar. Imagina que eu tratei já toda a minha base, esse aqui eu já trabalhei anteriormente e agora eu tenho a minha base prontinha. O que a gente vai fazer agora? A gente vai separar a base entre treino e teste. Normalmente a gente utiliza 70% da base para treino e 30% para teste. Só que o fato bem importante é que você não pode simplesmente pegar a sua base, fatiar, se eu tiver 1000 linhas lá, imagina no MySQL eu vou colocar um limite de 700. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que separar minha base de acordo com o histograma do meu dado. Eu preciso prestar atenção nisso, senão o meu algoritmo não vai funcionar direito. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu estou usando o scikit-learn, eu já tenho a minha base de treino separada. Eu vou treinar o meu algoritmo. Eu vou criar um modelo de regressão linear passando a minha base de treino
Eu já separei as variáveis importantes para mim, que são temperatura, precipitação e se é final de semana ou não, para definir o consumo de cerveja. Agora eu vou testar, descobrir qual é o coeficiente do meu modelo, para saber se ele tá bom ou não. Ele pode dar 30% de assertividade, que é uma bosta. Ele pode dar 74%, que é razoável. Então, aqui o meu R² deu 74%, que é um valor bem razoável para um algoritmo. Agora que eu vou testar ele, vou passar alguns valores, que é a combinação das 3 variáveis que eu falei, para fazer a previsão para mim. Então, eu passei os valores e ele conseguiu prever o consumo de cerveja. Então, meu algoritmo está testado, vou testar aqui de novo, passando valores diferentes. De novo. Agora meu algoritmo está funcionando. Como que eu jogo isso em produção? Como que eu implemento esse algoritmo agora? Como que eu tiro aqui do Python para jogar expor numa API, por exemplo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar o meu modelo. Eu vou salvar ele num .pkl em um diretório qualquer. Agora eu já tenho o meu modelo pronto. O que eu preciso fazer? Eu vou expor uma API agora, executando esse modelo. Então eu vou pegar simplesmente essa API e vou implementar um endpoint. Então eu estou usando Flask, estou usando Python, né? Recebendo as variáveis de entrada, temperatura máxima, precipitação, se é final de semana ou não. Eu vou passar essas variáveis da mesma forma que eu fiz no meu notebook e vou executar a predição e vou retornar no body do response da requisição. Simples assim. Eu tenho meu modelo implementado, recebi os parâmetros de entrada, executei meu algoritmo e estou soltando a saída. Bom, agora que eu tenho meu algoritmo pronto, o que eu vou fazer? Eu vou implementar ele, vou colocar ele na internet. A gente vai usar, no nosso exemplo, eu estou usando o Docker. Eu tenho aqui um Dockerfile que define a minha máquina. Eu estou usando o Ubuntu, estou instalando o Python, tudo que eu preciso para subir. Estou dando um pip install nos requirements, que é o que eu preciso para rodar a minha API dentro do meu arquivo Py. E vou executar o meu Py. Então essa imagem desse Dockerfile, quando eu rodar, ele já vai expor a minha API. Então isso aqui já está pronto. Agora o que eu preciso fazer? Quando eu der um build nessa imagem, ele vai criar a imagem Docker na minha máquina. E agora eu preciso jogar isso para a nuvem. Como que eu faço isso usando a AWS? Eu uso o ECS. Eu posso usar o ECS, eu poderia usar Kubernetes, por exemplo. Mas eu vou usar o ECS porque eu já fiz um exemplo e já estava funcionando. A primeira coisa que eu preciso fazer na AWS é criar o meu cluster. O meu cluster vai definir qual tamanho de máquina vai sustentar todos esses containers que eu posso criar dentro desse cluster. Então, se eu dei um build aqui na minha máquina e gerou um containerzinho, eu preciso definir onde esse containerzinho ele vai rodar. Então eu escolho aqui o tamanho da máquina, escolho storage, VPC e as definições do meu cluster. Depois que eu tiver o cluster definido, eu preciso criar os meus serviços, as tasks definitions, que são tamanho de configuração de cada container que ele vai subir, e o meu repositório, que é onde ficam as minhas imagens. Agora que eu tenho meu repositório lá na AWS, eu consigo fazer o upload da imagem que está na minha máquina para a AWS. Com esses comandos aqui, eu consigo fazer o login na AWS via terminal. Vou fazer o build da minha imagem, que é o Docker Build, Predict API. Vou taguear e vou fazer o push da minha imagem para o repositório. O que
que eu vou fazer? Eu vou criar um serviço que faz o vínculo dessa task com o nosso repositório. Ele vai realmente criar esse container para mim dentro do meu cluster. Depois que ele atualizou o serviço, ele subiu o container e já está disponível para mim. O que eu preciso fazer é simplesmente agora pegar o IP. É claro que eu não, o correto não seria expor o IP direto para a internet. Teria que ter uma camada na frente de segurança. Só que agora eu consigo fazer requisição, caso eu não tenha essa preocupação. Então eu pego, estou usando o Postman aqui para testar, vou fazer um request na nossa API e ela vai retornar o valor para mim. Então a nossa API está funcionando, o algoritmo está exposto na internet. Agora a gente consegue fazer a previsão quando a gente quiser. Deem o like e faça a inscrição do nosso canal. Estou tentando melhorar, de acordo com o feedback eu vou começar a postar mais. E muito obrigado, valeu!